Eu acho esse assunto tão bizarro, tão pitoresco, que sinceramente eu nem sei por onde começar e nem como começar a gravar esse vídeo. Só que em contrapartida, ele é um assunto que ele precisa muito que a gente discuta ele. E longe do âmbito da problematização, do mimimi, e de qualquer outra coisa parecida, quando a gente toca num tema como esse, que é um tema latente na sociedade, mas que é um tema que existe. E que ele é um tema muito nocivo e que muito provavelmente você já se deparou com alguma situação parecida. Para a gente começar, eu queria dizer que aqui no estado do Ceará, na cidade de Sobral, o prefeito Ivo Gomes decidiu fazer uma intervenção artística pintando algumas faixas de pedestre, poucas inclusive, se é que não foi só uma, com as cores do arco-íris, que também é a cor da bandeira LGBT. Ok, feito isso, criou-se uma polêmica tão grande, mas tão grande, a ponto de o deputado André Fernandes deslocar um assessor parlamentar que é pago com dinheiro público até a cidade de Sobral com uma placa de pedestres, dessas convencionais, só que ao invés de ter uma informação de trânsito, tinha a ilustração de uma silhueta de um veado. Ok, a gente está falando de um deputado que é pago com dinheiro público para legislar em prol da população, fazendo coisas úteis que melhoram as condições de vida da população. E aí, o André Fernandes deslocou o seu assessor até Sobral, porque simplesmente ele se viu afrontado com uma simples faixa colorida pintada no chão. Essa faixa ela também foi replicada em outras cidades, inclusive na cidade de Goiânia. Em Goiânia, aconteceu algo pior do que no estado do Ceará. Em Goiânia, por exemplo, o advogado Vinícius Maciel entrou com uma ação na Vara da Fazenda pedindo que a faixa de pedestre que havia sido pintada em alusão ao dia 17 de maio, onde a gente celebra o dia contra a LGBTfobia, que é a violência contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Então, este advogado, sobrenome Vinícius Maciel, entrou com uma ação, e aí um juiz, sobrenome José Proto de Oliveira, em 72 horas, ele deliberou que essa faixa fosse apagada. Bom, a gente falou então de um deputado com o seu assessor parlamentar, a gente falou de um advogado, a gente falou de um juiz, utilizando-se da máquina pública para se incomodar com uma faixa pintada no chão, uma faixa colorida pintada no chão. Quer dizer, eu fico analisando esse processo todo e pensando, vocês já pensaram se essas pessoas citadas aqui nesse vídeo se utilizassem da sua visibilidade, se utilizassem do seu conhecimento, se utilizassem dos cargos que ocupam para melhorar a minha e a sua vida? Que, por exemplo, quando você vem em Goiânia, um advogado entrar com uma ação na Vara da Fazenda e um juiz determinar em tempo recorde que essa faixa fosse apagada em até 72 horas, me passa pela cabeça, por exemplo, quantas mulheres estão sob medida protetiva e ainda assim são assassinadas pelos seus respectivos ex ou atuais companheiros, porque simplesmente o poder público, porque simplesmente a justiça do nosso país não consegue garantir proteção a essas mulheres. Então, assim, aonde vai parar esse assunto todo? Os caras, eles estão tão voltados a fiscalizar, me perdoe a palavra, mas a fiscalizar o cu alheio, que eles estão gastando tempo, eles estão gastando o meu dinheiro e o seu dinheiro, eles estão mobilizando a máquina pública para se incomodar com aspectos relacionados à diversidade, aspectos relacionados à comunidade LGBT. E aí eu fico pensando também que esses caras, eles poderiam estar praticando um esporte, poderiam estar cuidando das suas respectivas namoradas e esposas, poderiam estar lendo, poderiam estar passeando, poderiam estar viajando, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Mas a masculinidade desses distintos cidadãos que eu citei aqui nesse vídeo é tão frágil, tão delicada, tão parecida com um cristal que se você deixar ele cair, ele se espatifa e nunca mais ele se conserta,
que eles só conseguem canalizar as energias deles para ficar 24 horas por dia preocupado com cu de viado. E mais uma vez eu peço desculpa pelo termo, mas é a única coisa que eu consigo passar pela minha cabeça nesse momento, quando eu vejo situações parecidas, é essa. E aí eu ouso a exagerar um pouco, eu fico preocupado se daqui uns dias, esses mesmos caras que estão aí empenhados em apagar uma faixa colorida pintada numa rua que, aliás, diga-se de passagem, não era em caráter permanente, era apenas uma intervenção artística por tempo determinado, como deixou muito bem claro a Prefeitura de Goiânia. Eu fico pensando se esses caras daqui um dia eles não vão querer impedir as ações da natureza, a ação do reflexo do sol, da luz do sol sobre as gotículas de chuva para poder apagar o arco-íris quando chove. Então, assim, como eu falei no início do vídeo, esse assunto é tão pitoresco, tão bizarro, tão desnecessário. Volto a repetir, a gente está em 2021, a gente tem outras coisas prioritárias para discutir, para debater, para nos empenharmos, para gastarmos as nossas energias. Porque se fosse do contrário, olha que maluquice, já pensou se uma pessoa LGBT fosse se incomodar com um homem hétero que curte, por exemplo, sei lá, acompanhar um tipo de esporte que tem signo de masculinidade como futebol, por exemplo. Ou, por exemplo, se dois caras resolvem marcar para assistir uma luta de MMA. Já pensou se alguém da comunidade LGBT se fosse lá se incomodar e dizer assim, não, porque esse esporte aí, por exemplo, ele está muito associado à masculinidade, isso fere os nossos direitos de nos empenharmos pela diversidade. Então, assim, são umas coisas tão bizarras e tão esquisitas que eu realmente fico me perguntando como é que as pessoas conseguem gastar tempo, dinheiro e energia para isso. Então, a gente precisa realmente trabalhar num processo de diálogo e de desconstrução dessas ideias. Por quê? Porque a gente nasce, cresce reproduzindo esse tipo de cultura. A cultura, por exemplo, que me deixa me sentir ofendido porque tem um diabo de uma faixa colorida pintada no chão. Então, olha, meus amigos, sinceramente, a gente tem coisas muito mais importantes para falar, né? Se eu puder concluir esse vídeo sobre um assunto tão desnecessário, mas que precisa ser debatido para esses cidadãos que eu citei aqui, é somente dizer uma coisa: para que está muito feio.